Espero que estejam todos bem, em paz, com muita saúde, agradecendo a Deus por estarmos em casa e por esta oportunidade maravilhosa de nos reunirmos para o estudo do Evangelho. Hoje é o nosso 12º encontro, completando assim o nosso 3º mês do estudo com esta turma aos domingos. Mais um motivo, então, para agradecermos a Deus pelas coisas estarem continuando. Se quando chegamos no 3º mês de uma atividade e ela continuou e chegou até o 3º mês, é porque isso foi aprovado pela espiritualidade. E não é nada de simbólico isso, nem de determinado. Mas quando algo não tem que dar certo, a gente não precisa de muito tempo para perceber que aquilo não era da vontade da espiritualidade. Então, se já estamos fechando aqui o nosso 3º mês, significa que a equipe espiritual da nossa casa de oração, juntamente com os benfeitores espirituais que se dedicam à divulgação do Evangelho, estão felizes, vamos dizer assim, o que estamos fazendo está satisfazendo a espiritualidade, graças a Deus. Para iniciarmos as atividades desta noite, a prece de abertura fica por conta do Albertinho. Por favor, Albertinho. Boa noite a todos, estejamos todos com Deus. Queridos irmãos, vamos fechar nossos olhos e elevar nossos pensamentos às altas esferas espirituais, pedindo a bênção e a luz do querido arquiteto do universo, do nosso querido Mestre Jesus, que com certeza está abençoando esse nosso estudo, que está sempre nos elevando, nos esclarecendo e sempre trazendo essa harmonia no nosso coração, para que nós possamos prosseguir o nosso caminho da forma mais amorosa e sempre no sentido de auxiliarmos aos nossos irmãos. Obrigado por mais essa noite, querido Deus. Que assim seja, graças a Deus. Muito bom. Bem, na semana passada, nós começamos as leituras relacionadas à parábola do semeador, com autoria de Emmanuel, e nós mostramos para vocês as principais obras de Emmanuel, onde ele trabalha com aquilo que nós chamamos de dissertações evangélicas, a coleção Fonte Viva, que são 5 livros, e outros de outras editoras. Vejam também, o que chama bastante a atenção da gente são as datas, não é? Aliás, os anos em que eles foram psicografados. Lá, Caminho, Verdade e Vida, em 1949, depois O Pão Nosso, em 1950, Vinha de Luz, em 1952, 56, 79. Então, são livros que já têm um bom tempo de vida. E eles formam uma base, aliás, eles oferecem para a gente uma oportunidade muito grande de aprendermos a analisar os versículos mais detalhadamente, que, aliás, quem trouxe esse modelo de estudos versículo a versículo foi o próprio Emmanuel, numa de suas existências como Padre Damiano, e isso é relatado no livro Renúncia, Psicografia de Chico, e tendo Emmanuel como autor espiritual. Outra curiosidade é que os livros que compõem a coleção Fonte Viva, o nome desses livros, segundo o Raul Teixeira, são nomes de colônias espirituais. Olha que lindo, todos eles Emmanuel escolheu como sendo nome de colônias na espiritualidade. Então, isso dá um significado mais especial ainda para esses livros. Pois bem, então, na semana passada, nós fizemos
a leitura de 5 textos de Emmanuel, no livro Fonte Viva, do livro Palavras de Vida Eterna, e no livro Ceifa de Luz, os capítulos 13 e 50. Hoje, nós vamos pegar os textos dos livros Pão Nosso, Vinha de Luz, Caminho, Verdade e Vida. Porque esses textos, então, 4 a semana passada, mais 4 esta noite, completando 8 textos, onde Emmanuel analisa alguns trechos da parábola propriamente dita. Os outros livros, que ainda não lemos, Livro da Esperança, Mais Perto e Bênção de Paz, ele analisa trechos do diálogo que aconteceu antes de Jesus narrar a parábola. Tá bom? Então, como a gente sempre diz, nós não podemos ter pressa nessas leituras e nada é dispensável no Evangelho, tá bom? Então, nós vamos passar para a primeira leitura com o livro Pão Nosso. Quem vai fazer a leitura é a Margarete. E como eu vou mudar de tipo de arquivo, eu vou sair do PowerPoint e vou para o texto na internet. Vejam se vocês estão visualizando o texto. Está aparecendo aí para vocês. Tá ok, Maruísa. Tá bom? Deoclésia está aparecendo aí, porque às vezes as pessoas, por algum motivo, não sei que não aparece, ou às vezes demora para aparecer. A Eli também teve problema. Se tiver, fala, porque eu saio e entro de novo. Tá bom? Não tem problema algum. Para ver se aparece aí. Tá bom? Ok. Então, Margarete, pode começar. É assim, normalmente os textos, eles, tem reflexo nos demais, né? Um reflete no outro, que reflete no outro, que reflete no outro. Sim. Eu sempre gosto de ficar por último, mas dessa vez eu fiquei primeiro e tomara que sirva de subsídio para os demais. Mas vamos lá, com bastante atenção, porque o texto é maravilhoso. Nas estradas. E os que estão junto do caminho são aqueles em quem a palavra é semeada. Mas, tendo-as eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que neles foi semeada. Jesus, Marcos 4:15. Margarete, antes de você entrar no texto propriamente, eu não sei se vocês se lembram que nós fizemos um quadro com todas as possibilidades, assim, organizando nesse quadro todas as colocações, os tipos de solo relacionados a essa parábola. Sim. Eu vou projetar só um pedacinho desse quadro relacionado a este trecho. Vejam se aparece aí para vocês. Apareceu. Olha, eu vou até mudar aqui para ficar maior aqui, ó. À beira do caminho, é esse aqui, ó. Ele está falando das sementes que caíram à beira do caminho. Que tipo de pessoas são essas? É isso que é importante a gente identificar. A qual tipo de pessoa Jesus está se referindo? São os indiferentes, os imaturos, preocupados apenas com a manutenção da vida material, à beira, ou seja, à margem, totalmente à margem dos interesses espirituais ou de assuntos relacionados à espiritualidade. Quais são as consequências extremamente delicadas, para não dizer graves? Os ensinamentos de Jesus são tomados, são dominados por aqueles que os empregam para interesses próprios, contrários ao Evangelho, tomando posse da verdade. E esses que tomam posse do Evangelho acabaram formando uma instituição onde o Evangelho acabou ficando como no último lugar dos seus interesses, tá bom? Então, é a esse tipo de pessoa que Emmanuel está se referindo nesta lição.
tá bom? Só para a gente avivar a memória em relação a esse versículo. Pode continuar, Margarete. Jesus é o nosso caminho permanente para o divino amor. Junto dele seguem, esperançosos, todos os espíritos de boa vontade, aderentes sinceros ao roteiro santificador. Dessa via bendita e eterna procedem as sementes da luz celestial para os homens comuns. Faz-se imprescindível muita observação das criaturas para que o tesouro não lhes passe despercebido. A semente santificante virá sempre entre as mais variadas circunstâncias, qual ocorre ao vento generoso que espalha entre as plantas os princípios da vida, espontaneamente. A bondade invisível distribui com todos os corações a oportunidade de acesso à senda do amor. Quase sempre, a centelha divina aparece nos acontecimentos vulgares de cada dia, num livro, numa particularidade insignificante do trabalho, na prestimosa observação de um amigo, num vírus. Sim. Se o terreno de teu coração vive ocupado por ervas daninhas, e se já recebeste o princípio celeste, cultiva-o com devotamento, abrigando-o nas leiras da tua alma. O verbo humano pode falhar, mas as palavras do Senhor a palavra do Senhor é imperecível. Aceita e cumpre-a, porque se te furtas ao imperativo da vida eterna, cedo ou tarde, o anjo da angústia te visitará o espírito, indicando-te novos rumos. Eu achei esse texto muito bonito. Porque nas 3 primeiras frases, né, no 1, 2 e 3 ali, ele mostra claramente qual é o caminho, né, que é Jesus, e que ele é o caminho no qual todos nós devemos estar. É por este caminho que vêm as sementes, é por este caminho que vem as lições, é por este caminho que a gente deve trilhar se a gente quer alguma coisa a mais. Mas a gente precisa observar os tesouros que aparecem nela, né? E esses tesouros vêm aí de forma generosa e das mais variadas formas que muitas vezes a gente não percebe e a gente precisa prestar atenção, porque elas fazem parte da bondade invisível que está distribuindo para a gente. Como ele cita aqui, um livro, uma particularidade insignificante do trabalho, uma observação que alguém faz, num filme, em qualquer coisa, de alguma forma, sempre vem esta bondade invisível, esta centelha divina chega até nós quando estamos trilhando este caminho. A gente nunca está desamparado. Inclusive na forma de um vírus, de um micróbio, de uma doença, de uma unha encravada, de uma qualquer coisa. Isso é sinal de... São avisos de Deus, né? Recado do nosso caminho, que a gente precisa rever, rearrumar, reorganizar,
Olha lá, o verbo humano pode falhar, e falha mesmo. Mas a palavra do Senhor, não. De forma alguma. E assim, se o terreno do teu coração vive ocupado por ervas daninhas, e se já recebeste o princípio celeste, cultiva-o com devotamento, abrigando nas leiras, né, nos sulcos da tua alma. Vamos tratar de agasalhar essa semente, abrigar essa semente, cultivar essa semente para que ela frutifique, né? Aceitar e cumprir, né? Para que a gente consiga seguir adiante pela verdadeira estrada, né, que devemos seguir, eu acho que exatamente a primeira parte do versículo. E os que estão junto do caminho são aqueles em quem a palavra é semeada. Junto do caminho, a gente precisa realmente estar no caminho. Que caminho é esse? Os ensinamentos de Jesus, né? Se alguém puder complementar ou se entendeu diferente, eu entendi tudo errado, por favor, fiquem à vontade para me alertar. Não, tá tranquilo, Margarete. Só queria acrescentar o seguinte: Satanás não é uma individualidade, não é uma pessoa. Eles teimam em escrever com a letra maiúscula como se fosse alguém. Mas, como nós estudamos na nossa turma de quarta-feira, a palavra Satanás, ela se aplica a tudo ou a tudo aquilo ou todo aquele que se coloca de forma contrária às leis divinas, aos ensinamentos de Jesus. É tudo aquilo ou todo aquele que se torna adversário das leis divinas, adversário dos ensinamentos de Jesus. Portanto, cada vez que nós falhamos ou atravessamos as leis divinas, cometemos uma infração às leis divinas, estamos agindo satanicamente. Certo, gente? Então, o problema é que isso foi colocado como sendo uma individualidade, com um poder maior ou igual até ao do próprio Criador. Então, não é dessa maneira. Tá? Então, aqueles que estão à margem do caminho, para aqueles que estão desatentos às questões de natureza espiritual, eles estão, de alguma maneira, agindo de forma contrária aos ensinamentos do mestre. É nesse sentido, e não como alguém, uma individualidade, tá bom? Mais alguma coisa, Margarete? De minha parte, não, só que esse texto é muito bonito. Sem dúvida. Muito lindo. Sim. Vamos em frente para que a gente consiga ler os 4 hoje, tá bom? A próxima leitura é do livro Vinha de Luz, vou passar para o índice geral. E no livro Vinha de Luz, é o capítulo 40, e quem vai fazer a leitura é a Jo Roque. Tudo bem? A Jo tá aí? Eu nem olhei, nem vi se a Jo tá aí hoje. Tá aqui, tá aí, Jo? Que bom. Estou sim, Maruí. Está me escutando bem? Vocês estão me escutando bem? Sim, sim, pode ler. Boa noite a todos, então. Uhum. A gente vai ler agora fé. Mas os cuidados deste mundo, os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entretanto, sufocam a palavra que fica infrutífera. Jesus. Evangelho de São Marcos, capítulo 4, versículo 19. A árvore da fé viva
não cresce no coração miraculosamente. Qual acontece na vida comum, o Criador dá tudo, mas não prescinde do esforço da criatura. Qualquer planta útil reclama especial atenção no desenvolvimento. Indispensável cogitar-se do trabalho de proteção, auxílio e defesa. Estacadas, adubos, vigilância, todos os fatores de preservação devem ser postos em movimento, a fim de que o vegetal precioso atinja os fins a que se destina. A conquista da crença edificante não é serviço de menor esforço. A maioria das pessoas admite que a fé constitua a milagrosa auréola doada a alguns espíritos privilegiados pelo favor divino. Isso, contudo, é um equívoco de lamentáveis consequências. A sublime virtude é construção do mundo interior, em cujo desdobramento cada aprendiz funciona como orientador, engenheiro e operário de si mesmo. Não se faz possível a realização quando excessivas ansiedades terrestres, de parcerias com enganos e ambições inferiores, torturam o campo íntimo, à maneira de vermes e malfeitores, atacando a obra. A lição do Evangelho é semente viva. O coração humano é receptivo, tanto quanto a terra. É imprescindível tratar a alma, a planta divina, com desvelada ternura e instinto enérgico de defesa. Há muitos perigos sutis contra elas, quais sejam os tóxicos dos maus livros, as opiniões ociosas, as discussões excitantes, o hábito de analisar os outros antes do autoexame. Ninguém pode, pois, em sã consciência, transferir de modo integral a vibração da fé ao espírito alheio, porque realmente isso é tarefa que compete a cada um. Bom, esse texto do Emmanuel, ele é tão lindo e limpo, sim, tão, que até dá medo de comentar, porque, né, ele está bem claro, mas ele fala sobre a parte do quando a semente cai entre os espinhos. Jô, eu vou colocar aqui aquele quadro para a gente lembrar dos espinhos aqui, ó, beira do caminho, as pedras e o espinheiro. Ah lá, olha. São os que conhecem o evangelho, entre os espinheiros, conhecedores do evangelho, mas medrosos em relação ao futuro, preocupados com os apelos de ordem material. Esse é o tipo da pessoa. Quais são as consequências? Os ensinamentos de Jesus são conhecidos e admirados, mas não são vivenciados devido ao apego às preocupações materiais e às dificuldades da vida, o medo do futuro e o medo de sofrer. É isso. Vou voltar lá na tela. Então, são a semente que cai no espinheiro, bem lembrado. Bom, aqui Emmanuel começa falando sobre a planta, né? Que do mesmo modo que a planta útil, ela precisa de especial atenção, ela não é largada ao léu, né? Ela não nasce somente... o Criador dá tudo, né? Mas ele não prescinde do esforço da criatura. Acontece com a planta também. É indispensável aquele trabalho de rega, de adubo, de tudo mais, para que a planta possa dar os frutos. Então, ele compara isso, ele compara esse cuidado com a planta que devemos ter com a nossa crença, né? Com a semente, que é a palavra. E ele nos diz que muita gente pensa que a pessoa já nasce com esse dom, assim, já nasce. A pessoa simplesmente já nasce com a crença e que ela não tem mérito nenhum. Não. Isso não existe. Isso é uma conquista individual de cada um, né? Olha só, quando ele diz assim,
que a conquista da crença não é serviço de menor esforço, a gente tem que entender que nós todos estamos em evolução. E essa crença pode ser que já venha vindo em nós de outras encarnações, né? Pode ser que a gente já tenha essa crença sendo cultivada em outras encarnações. Pode ser que não, pode ser que nós estamos nessa encarnação com essa plantinha, com essa sementinha caindo em terreno fértil. Pode ser que nas outras encarnações nosso terreno foi espinhoso, o espinheiro, né? E quando ele diz que o que pode acontecer de as coisas do mundo serem os espinhos, é aquela pessoa que tem a intenção, ela tem a crença, mas ela não cuida. Então, as coisas da vida, as ansiedades terrestres, as ambições, existe um capítulo no Evangelho segundo o Espiritismo que diz: você não pode seguir a Deus e a Mamon, né? Então, muito interessante ler esse pedaço, que eu acho que cabe muito aqui, que muitas vezes a gente, por causa de ambições inferiores, a gente sufoca a crença, né? E ele diz que a lição do Evangelho é semente viva. Achei linda essa frase. A lição do Evangelho é semente viva. Olha, isso é um resumo, né? E o coração humano é receptivo, tanto quanto a terra. E só para terminar, porque eu não quero me alongar muito, ele diz assim, olha, o hábito de analisar os outros antes do autoexame. Olha que profundo isso, né? Para cada um pensar nisso. E também, desculpa que agora que eu vou finalizar, ninguém pode deixar para o outro a nossa fé. Então, não podemos deixar na mão dos pastores, dos padres, dos oradores, não podemos culpar a ninguém quando perdemos a fé. A fé está dentro de nós, depende de cada um de nós, então a gente não pode ser dependente de outra pessoa. A fé cabe a cada um de nós cultivar. É isso, Maruísa. Eu achei muito bacana quando você falou, Jô, que as preocupações da vida material, as ansiedades, o desejo de, né, tantos anseios, tantos desejos, tantas aspirações de ordem material, não pode deixar que isso venha a sufocar o crescimento, a conquista da fé. E nessa lição, Emmanuel coloca o crescimento da fé em nosso coração como sendo realmente os mesmos cuidados que a gente precisa ter com uma plantinha que está crescendo, já que a lição do Evangelho é uma semente viva. Ou seja, se ela é semente viva, o que acontece se a semente está viva? Ela brota, ela cresce, ela dá flores e dá frutos. Então, ela não está perdida, ela não é perdida. E assim a gente deve procurar fazer na conquista da fé também, que é trabalho individual. Muito, muito bem colocado isso. E vejam que Emmanuel usou este versículo que fala lá na parábola da semente, daquelas que caíram entre os espinheiros, e ele estica mais um pouco essa compreensão, aliás, a colocação desse versículo, abordando a questão da fé. Mais alguma coisa, Jô? Vamos ter mais a respeito. Não, Maruísa, só isso, obrigada. Eu que agradeço. A próxima leitura também é do livro Vinha de Luz, agora no capítulo 180, o último. Cada um desses livrinhos tem 180 capítulos. E a leitura é da Lenita. Boa noite a todos. Boa noite. Acho que, pelo que eu vi na tabela, a leitura que me coube fala das pedras que estão no caminho, né? Uhum. Da semente que cai no pedregal. Capítulo 180. Depois, sobrevindo tribulação ou perseguição, Jesus, Marcos, capítulo 4, versículo 17.
Você quer ler primeiro lá as que caem no Pedregal, Lenita? Você que sabe. Então, vou lá, vou colocar aqui, ó, para entender aqui, ó. Então, pode ler você aqui, ó, no Pedregal. Aliás, aqui é a segunda coluna é o tipo de pessoa e a terceira coluna são as consequências. Então, são pessoas que se entusiasmam fácil diante dos primeiros contatos com o Evangelho, mas sem força espiritual para vencer o comodismo. Quer dizer, na primeira dificuldade, já não é bem isso que eu quero. Sim. As consequências, os ensinamentos de Jesus são abandonados tão logo surjam incompreensões ou dificuldades por causa do Evangelho, perdendo-se o entusiasmo com facilidade e sem aprofundamento. Isso. Então tá certo. Então vamos voltar lá no seu texto. Pronto. Toda a gente conhece a ciência de começar boas obras. Aceita-se o braço de um benfeitor com exclamações de júbilo. Todavia, depois, quando desaparece a necessidade, cultiva-se a queixa descabida no rumo da ingratidão declarada, afirmando-se: ele não é tão bom quanto parece. Inicia-se a missão de caridade, com entusiasmo santo. Contudo, depois, ao surgirem os primeiros espinhos, proclama-se a falência da fé, gritando-se com toda a força: não vale a pena. Empreende-se a jornada da virtude e aproveita-se o estímulo que o Senhor concede à alma através de 1000 recursos diferentes. Entretanto, depois, quando a disciplina e o sacrifício cobram o justo imposto devido à iluminação espiritual, clama-se com enfado: assim também não, né? Ajuda-se a um companheiro da estrada, com extremado carinho, adornando-se-lhe o coração com flores, sem economia. No entanto, depois, se a nossa sementeira não corresponde à ternura exigente, abandonamo-lo aos azares da senda, asseverando com ênfase: não posso mais. Todos sabem principiar o ministério do bem. Poucos prosseguem na lide salvadora. Raríssimos terminam a tarefa edificante. Entretanto, por outro lado, as perigosas realizações da perturbação e da sombra se concretizam com rapidez. Um companheiro começa a trair os seus compromissos divinos e efetua, sem demora, o que deseja. Outro começa a plantação do desânimo e rápido alcança os fins a que se propõe. Outro ainda inicia a discórdia e sem demora cria desarmonia geral. Realmente, é muito difícil perseverar no bem e sempre fácil atingir o mal. Todavia, depois... Então, aqui ele está falando, né, que todos nós já começamos. Não, hoje vamos fazer uma coisa boa, eu vou ajudar meu vizinho, a minha parente, quem quer que seja. Só que aí, na primeira dificuldade, ou eu vou pedir ajuda, né, porque todos nós precisamos de ajuda, né? Ou a gente ajuda alguém, ou a gente precisa de ajuda, e a hora que, peraí, isso daí eu não consigo te ajudar. Pode esperar mais um pouco, ou daqui a pouco a gente tenta. Aí para mim já não serve mais, ele não é bom assim, não. Já não serve. Ou então, tudo começa com entusiasmo e proclamando que eu vou fazer, eu vou acontecer. Só que na primeira dificuldade, que a gente sabe que não é fácil, né, ajudar o próximo e fazer isso em nome de Deus, porque, assim, eu não sei se principalmente, mas nós como espíritas já escutamos muito: nossa, mas você vai lá pegar mantimento?
Ou então, né, como acontecia um tempo atrás, né, Maroísa? Mas chegando em casa você faz uma oração em cima desse mantimento que é do diabo. Sim. Quer dizer, então, aí a gente já diz, poxa, eu estou fazendo com puxa boa vontade, a pessoa vem falar isso, né? Então não vale a pena ajudar essa pessoa. É isso que ele quer dizer nesse terceiro. Isso. Aí, né, Jesus, assim, ele dá muito recurso, né, para a gente seguir em frente, conseguir, e a gente de certa forma tem algumas facilidades, mas eu já estou com uma preguiça, eu não vou lá ajudar a entregar mantimento, não. Eu não vou participar do estudo de hoje, do trabalho de hoje. Só que depois a gente tem que arcar com as consequências, né? Que, como o Fernando sempre fala, se eu não fizer agora, eu vou ter que fazer. Pode ser daqui a pouco, pode ser daqui a um ano, na próxima vida, nas próximas vidas, encarnações, né? Quer dizer, então a gente tem que, não podemos desanimar, né? Uhum. Lenita, só uma colocação nesse parágrafo 4. Vejam como Emmanuel costura o texto. Ele fala que na conquista da virtude, o Senhor nos concede à alma vários estímulos, através de 1000 recursos diferentes. Então, ele sempre concede. E em relação à iluminação espiritual, ela não é conquistada sem disciplina e sem sacrifício. Olha lá, quando a disciplina e o sacrifício cobram o justo imposto devido à iluminação espiritual. O que Emmanuel está dizendo com isso? Que para se conquistar a iluminação espiritual, sem disciplina e sem sacrifício, nós não vamos conseguir. E que Jesus é tão bondoso, é tão generoso, que para a gente vencer essa jornada, que é longa e lenta, ele nos concede recursos 1000, de 1000 modos diferentes. E o que a gente faz? Assim também não dá, né, senhor? Não tem outro jeito, não? Não é isso? Né? Com tudo que ele faz, a gente... Não vai ser mais fácil, né? Assim também não dá, né? Tenha paciência, né? Essa é a nossa postura, né? Infelizmente, então, ainda estamos assim ainda. Isso que eu acho incrível, né, em Emmanuel, é que no mesmo texto ele costura o que a gente deve e o que a gente não deve fazer. Pode continuar. Então, aí no quinto, né, a gente às vezes começa, a maioria da gente, não, com boa vontade, não, eu vou ajudar, mas às vezes a pessoa não esquece de falar um muito obrigado, um Deus te abençoe, nossa, não vou mais ajudar, não dá certo, nossa, que mal agradecido. Sim. E assim, todos, aí ele fala, né, que todos sabem começar o que é bom, ajudar, fazer a caridade, só que dá trabalho, né? É custoso, né? Então, raríssimos. Poucos prosseguem, vai afunilando, né? Raríssimos conseguem terminar a tarefa. Olha que dureza, não? Um funilzinho apertado. Então, né? Entretanto, por outro lado, tudo que é da parte material, às vezes parece ser mais fácil, né? Uhum. Não só material, né? Que às vezes o material também é difícil, né? Mas assim, eu não vou mais naquela igreja, não vou participar mais dessa religião, porque, não dá, eu não acredito, Deus não me ajuda, Deus esqueceu de mim, né? Uhum. Então eu vou e aí ainda começa a falar mal daquele, ou dessa ou daquela religião, ou desse ou daquele companheiro de doutrina, né? Aí começa um desânimo, e eu não vou trabalhar, e não dá certo, e eu não quero. Só que rapidinho ele consegue abarcar várias outras pessoas para ficar no mesmo desânimo, na mesma descrença, né?
Outro inicia discórdia e rapidinho é geral, né? Você vê que um está falando mal de outro, que fala mal de um terceiro, que fala mal do primeiro, e assim vai uma desarmonia total num lugar de trabalho, numa família. E assim, no final ele termina, né? Que é muito difícil perseverar no bem justamente porque dá trabalho, é cansativo, é exaustivo. Só que para atingir o mal, parece que a sintonia, a nossa faixa vibratória está mais para o lado do mal do que para o lado do bem. Então é mais fácil você conseguir, vamos dizer, adeptos ou seguidores quando você está desejando mal, quando você está falando mal de alguém, quando você está. Não vamos fazer isso não, imagina, lá todo sábado ou todo fim de mês entregar cesta básica, deixa lá aquele povo, é mais fácil conseguir gente para não fazer o bem do que o contrário. Sim. Todavia, depois pagaremos as consequências. Consequências, exatamente. Da minha parte é isso, Maraísa. Mas eu acho essa lição fantástica. Exatamente, a questão é exatamente isso. Todavia, depois, né, começa bem, mas depois, quando começam a aparecer ali a disciplina, o sacrifício, para colocar a lição do Evangelho, lembrando, né, da lição anterior que a Jo leu, o Evangelho é semente viva, né, para ser semeada no solo do nosso coração, e quando a semente cai na pedra, entre as pedras, o que é que e o solo é raso, então a semente não desenvolve, porque também não tem lugar para criar raiz. Então, o que falta para essas pessoas? Falta uma convicção mais firme, é o nosso caso, né? Infelizmente, ainda estamos assim. Estamos assim, entre pedras e espinhos. Mas, muito bom. Obrigada, Lenita. Mais alguma coisinha? Não, eu que agradeço. Tá, joia. Então, a nossa última leitura agora é do livro Caminho, Verdade e Vida, que é o primeirinho, é o primeiro da coleção. O capítulo 124. Ah lá, de novo a questão da fé, que a Jo leu. E vamos ver agora o que Emmanuel fala. De novo, lá, a questão da firmeza da fé entre as sementes que caíram no meio entre as pedras. Quem vai fazer essa leitura para nós é a Rosana. Pode começar, Rosana. Boa noite a todos. Boa noite. Maria, acho que eu vou ler o que eu tenho aqui para ser letra maior, pode ser? Claro, não tem problema. Assim o pessoal acompanha aqui pela tela, mas pode ler onde for melhor para você, não tem problema. Tá. Todos estão me ouvindo? Sim. Firmeza de fé. E os que estão sobre a pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Mas, como não têm raiz, apenas creem por algum tempo. E na época da tentação, se desviam. Jesus, Lucas 8:13. A palavra pedra, entre nós, costuma simbolizar rigidez e impedimento. No entanto, convém não esquecer que Jesus, de vez em quando, a ela recorria para significar a firmeza. Pedro foi chamado pelo Mestre, certa vez, a rocha viva da fé. O Evangelho de Lucas fala-nos daqueles que estão sobre pedra, os quais receberão a palavra com alegria, mas que por ausência de raiz caem fatalmente na época das tentações. Não são poucos os que entranham essa promessa de tentações,
que, aliás, devem ser consideradas como experiências imprescindíveis. Na organização doméstica, os pais cuidarão excessivamente dos filhos em pequeninos, mas a demasia de ternura é imprópria no tempo em que necessitam demonstrar o esforço de si mesmos. O chefe de serviço ensinará os auxiliares novos com paciência e depois exigirá com justiça expressões de trabalho próprio. Reconhecemos, assim, pelo apontamento de Lucas, que nas experiências religiosas não é aconselhável repousar alguém sobre a firmeza espiritual dos outros, enquanto o imprevidente descansa em bases estranhas, provavelmente estará tranquilo, mas se não possui raízes de segurança em si mesmo, desviar-se-á nas épocas difíceis, com a finalidade de procurar alicerces alheios. Tudo convida o homem ao trabalho de seu aperfeiçoamento e iluminação. Peitemos a firmeza de fé, onde ela existir, mas não olvidemos a edificação da nossa para a vitória estável. Emmanuel. Mais uma vez, o Emmanuel puxa a nossa orelhinha, né? Nossa Senhora! Ele é fogo. Então, aqui referente à parábola, né? O estudo que estamos tendo, como a palavra mesmo diz, pedra, é aquela sementinha que cai na pedra, acha que vai ficar lá bonitinha, vai florescer, mas o primeiro vento, o primeiro vendaval temporal, ela já se perde, porque ela não tem raiz. Sim. Não tem raiz, ela não se renova, não cresce, né? Não se prolifera. E isso vem à tona assim, conosco, assim, realmente, se a gente não receber a palavra de Deus, a palavra, o Evangelho de Jesus, dentro do nosso coração, e formarmos uma raiz, um reduto, como eu até li na outra lição, né? Um reduto, uma fortaleza, isso, o que acontece? Quando vier as tormentas, com certeza não vai ter assim o equilíbrio para suportar tal intempéries. Então, o que diz também aqui, que Pedro foi chamado muitas vezes pelo mestre de rocha viva de fé, porque o Pedro sempre acreditou na palavra, sempre tentou passar adiante, embora ele seja uma rocha, assim, apesar que, assim, eu entendi, assim, que essa rocha de Pedro também, o temperamento dele também era difícil, mas mesmo assim, ele assimilou as palavras de Jesus. Sim. E outra coisa aqui, quando, por exemplo, na nossa casa, que aqui fala na organização doméstica, os pais que muito assim passam a mão na cabeça dos filhos e não impõem uma disciplina, uma educação, com certeza esses filhos não vão ter base para suportar a vida adulta. E o chefe de serviço também, ele no começo ele ajuda, mas depois ele fala assim, olha, agora você aprendeu o trabalho, agora você vai fazer como eu quero. Enfim, tudo que o Emmanuel diz, e ele diz assim também, quando ele fala das pessoas, né, das pessoas que repousam
e vão buscar a firmeza espiritual dos outros. Eu entendi assim, muitas vezes, não que não seja viável, claro que é, mas assim, as pessoas falam assim, olha, ora por mim, olha pela minha família, por favor. Claro que a gente deve fazer isso como cristão, como amor ao próximo, mas também se a pessoa a qual a gente está fazendo a oração, fazendo a vibração, ela não estiver aberta, não estiver ali com a sementinha dela ali plantadinha, eu acho que ela não vai receber essa vibração, e o que é pior, ela vai sempre achar que os outros têm que fazer essa parte dela, nunca ela. Ah, não, eu não vou rezar, eu vou pedir para fulano, porque ele tem mais habilidade que eu. Quando, na verdade, como o Emmanuel diz, todos nós temos que ter a nossa edificação da alma. Todos nós temos, a nossa sementinha tem que estar ali, de qualquer forma, para brotar. Eu até, assim, pensei nessa parte da firmeza, daquele vídeo que nós assistimos do deserto, que a florzinha está lá naquela areia lá, fala assim, sim, não, isso aqui não vai florescer nada, nada, está muito seco. Aí a primeira gotinha que cai nela de água, ela já mostra, fala assim, eu estou aqui, eu estou esperando, a minha parte eu estou fazendo. Sim, muito lindo. É isso, Maroísa. Obrigada, Rosana, pelas suas colocações. De nada. Eu quero assim, só fazer um comentário, gente, aqui nesse parágrafo 6, onde Emmanuel diz assim, nas experiências religiosas não é aconselhável repousar alguém sobre a firmeza espiritual dos outros. Vocês se lembram do texto que a Margarete leu? Para aqueles que vivem à beira do caminho. Comem aqui na sala, se puder ligar o ar. Né? Aqueles que vivem à beira do caminho, e aí vem Satanás e rouba a semente e se alimenta dela. Pois bem, é o que acontece quando alguém que não quer compromisso deposita a sua iluminação espiritual sobre os outros, seja o pastor evangélico, o padre católico, o médium espírita, o dirigente espírita, um orador espírita, ou um youtuber, qualquer pessoa no psicólogo, em quem ela deposita o trabalho que seria dela, nosso. Então, agora vamos trazer isso na questão da vivência religiosa. Foi o que aconteceu nos primeiros tempos da vivência do cristianismo. É o que nós estamos estudando agora aos sábados, no livro Cristianismo e Espiritismo. Os ensinamentos de Jesus foram... a igreja tomou posse deles. Então, todos aqueles que se diziam cristãos deviam dançar como mandava o figurino ditado pela igreja. E assim, cada crente ou cada cristão depositava toda a sua iluminação e a sua firmeza, sua crença, sua confiança e naquilo que a igreja determinava. Olha como essas palavras de Emmanuel estão relacionadas ao texto que a Margarete leu. Os que estão à beira do caminho são aqueles que não se comprometem. E aqueles que não se comprometem está relacionado com o texto da Lenita. Eles estão sempre... dão o primeiro passo e não saem daquilo. Então, eles são... Vamos puxar a sardinha só para o nosso lado dentro da questão espírita. Participam de todas as reuniões públicas, não deixam jamais de tomar o passe.
O passe, para eles, é fundamental. Não podem ficar sem tomar o passe. Mas quando são convidados a fazer algum trabalho assistencial na casa espírita, dão 1001 desculpas, ou até começam, mas depois só veem defeitos e caem fora. Ou seja, não estavam interessados na conquista daquela firmeza espiritual, porque estavam depositando a firmeza espiritual, que não tem, no médium com quem ele tomava o passe, no palestrante. Certo, gente? Então, tudo que Emmanuel está falando aqui, como a Margarida falou, eu sempre fico para o final e os assuntos se amarram, mas aqui eles estão se amarrando totalmente. O texto que a Jo leu, falando sobre que a semente da fé não pode ser abafada pelas dificuldades da vida, que são os espinheiros. Esses espinheiros da vida, muito pelo contrário, pelas dificuldades da vida, eles devem servir para fortalecer a nossa confiança na misericórdia divina. Então, a doutrina espírita é uma doutrina libertadora. Ela não diz que o espírita deve estar apoiado em alguém, ou deve depositar a sua crença em algum espírito. Esqueci de falar isso também. Aqueles que acreditam em tudo que o chamado guia espiritual determina e fazem só o que ele determina. Aí um belo dia, aquele irmão deixa de se comunicar e a pessoa fica sem eira nem beira, porque ela não sabe o que fazer. Ela depositava toda a sua confiança nas orientações daquele benfeitor espiritual, que por algum motivo não pode mais comparecer. Então vejam como isso é sério, gente. De não deixarmos que a nossa iluminação espiritual fique nas mãos de alguém que ainda é tão imperfeito ou até mais do que a gente. Isso é conquista nossa. E o Espiritismo é uma doutrina libertadora, que ajuda a gente a pensar com a própria cabeça, a realizar com as próprias mãos, ajuda a gente a discernir, de modo que a nossa fé seja uma construção como uma rocha, como diz Kardec lá no comecinho do Livro dos Espíritos, fé inabalável. Olha, inabalável é aquela que não balança nunca, por maiores que sejam as tempestades da vida. Então vejam como os 4 textos que nós lemos estão relacionados entre si e tratam daqueles 2 tipos de solos onde a semente se vinga, não cresce. Entre as pedras, ela nem vinga. Entre os espinhos, ela chega a crescer, mas não se desenvolve. Os 4 textos estão relacionados a esses 2 tipos de pessoas. Que sejamos cuidadosos com a semente que estamos recebendo em nossos corações. Eu agradeço pela leitura de todos, pela participação de todos. Volto agora para a tela principal do Skype, parando de compartilhar. Já estamos aqui quase terminando, faltando somente 2 minutos. Vamos passar então para a nossa prece final com a Vilmara. Por favor, Vilmara. Ok, vamos lá então. Ainda envolvidos nas energias do bem, que esses ensinamentos chegam até a gente, vamos agradecer por mais uma noite de estudos. Vamos rogar ao Pai que possamos aprender e aplicar esses ensinamentos com sinceridade e amor, e com serenidade nos melhorarmos sempre, deixando o homem velho cada vez mais para trás. Pai amado, esteja sempre conosco, nos cuidando, nos amparando e nos protegendo, assim como a toda a nossa família terrena e espiritual, aos encarnados e aos desencarnados.
E Deus, te pedimos em especial, para esses momentos que estamos passando, nos ajude a manter a fé e a confiança em seu amor, porque a gente sabe que não caiu uma folha sem o seu consentimento. Ilumina, Senhor, os nossos governantes, os dirigentes das nações, que eles sejam inspirados pelos bons espíritos nas decisões que eles precisem tomar, que eles tenham em mente sempre o bem dos seus dirigidos. E, por fim, permita que a nossa semana seja de muita paz, de muita alegria e com muita saúde. Gratidão, Senhor. Gratidão por tudo. Que assim seja. Que assim seja. Boa noite para todos. E uma Boa semana noite. com muita luz. Muito obrigada, Vilmara. Muito obrigada pela sua prece gostosa, maravilhosa, com sua voz suave. Muito obrigada a todos pela companhia. Fiquem com Deus. Bom restinho de domingo. Uma ótima semana. E até amanhã, se Deus quiser. Muito obrigada. Obrigado. Boa noite.